Pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, todo mundo bem, pessoal? Vamos então retomar os nossos estudos, vamos retomar o nosso bate-papo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos ainda. Hoje acho que nós vamos chegar na questão 900, estamos quase acabando, viu, Ravena? Mais uns 6 meses. Mais uns 6 meses e a gente acaba. Vamos acabar. Aí depois a gente precisa resolver o que nós vamos começar a estudar, né? Então, tudo aquilo que passamos para vocês é estritamente o que está na obra de Allan Kardec. Faz tempo que eu não falo isso, mas é importante dizer. Nós aqui não expressamos a nossa opinião pessoal, nós simplesmente transmitimos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Quando a opinião for minha, eu vou avisar vocês que é o que eu acho, né? Nós viemos aqui para conhecer a doutrina e para conhecer o Evangelho do Cristo. E é disso que a nossa fé raciocinada dentro do Espiritismo é formada da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Tudo bem? Fiquem à vontade para perguntar, para interromper, o objetivo é esse, né? Já havia um sábio que dizia que toda unanimidade é burra. Então, quando todo mundo concorda muito fácil com uma coisa só, ou porque a gente não pensou direito, ou porque realmente não tem dúvidas, né? Mas fiquem à vontade para perguntar, para a gente trocar ideias, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Então, para a gente começar, né, nossa reflexão da noite, nós vamos falar lá uma frase básica de Allan Kardec. Essa frase, na verdade, ela está inscrita no túmulo de Allan Kardec, em Paris, lá no cemitério de Montmartre, né? E ela está escrita, ela está gravada numa lápide, numa pedra muito grande, que foi colocada no túmulo de Allan Kardec. E ela diz o seguinte, é uma frase de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Existem algumas pessoas que modernamente acrescentaram um viver ali, mas não é original da frase. O que Kardec disse foi isso: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O que Kardec está nos falando aqui? Da máxima da reencarnação, da máxima da lei do progresso, que a gente já conversou aqui, já discutimos aqui. Todos nós estamos todos os dias em franco progresso. É a lei do progresso, da qual ninguém escapa. Paulo, mas meu dia foi horrível hoje. Ele foi muito ruim. Já ouvi uns 3 ou 4 falando isso aqui hoje para nós, né? Foi um dia difícil hoje, né, André? Foi, né? Pessoal, vou repetir aquela frase que eu sempre falo para vocês. Não se esqueça de que, no pior dos seus dias, por pior que possa ter sido o seu dia, é um passinho mais perto da luz. Porque a lei de progresso é inatacável. Estamos todo dia progredindo, todo dia evoluindo. Mas foi muito ruim, foi não sei o que. Foi muito ruim porque ainda estamos colhendo algumas sementes ruins que plantamos lá atrás. E à medida que nós vamos, cada dia, plantando sementes melhores, essas colheitas ruins vão se extinguindo. Por isso que a gente sempre fala aqui na Casa Espírita. Não espera amanhã, né? Aliás, Emmanuel nos fala, né? Que se tiver que amar, ame hoje, se tiver que chorar, chore hoje, né? Porque o ontem já foi. O amanhã somente a Deus pertence e pode não vir. Quem aqui garante que amanhã vai estar encarnado? Quem aqui dentro dessa sala pode ter a absoluta certeza de que amanhã acordará aqui ainda encarnado? Nenhum de nós. E não é um horror, né? Não é um drama, não é uma coisa... É uma realidade da vida. Então, pessoal, quando tiver que semear, semeie hoje e semeie coisas boas para colher o mais rápido possível. Em vez da gente ficar reclamando que só tem coisa ruim, só dá coisa errada, é porque ainda estamos colhendo aquilo que plantamos. Ok? Tudo bem?
E é disso que o Kardec fala na lei da reencarnação, na lei do progresso. Tudo bem? Fala, Ângela. Já? Mas nem começamos, já... Aí você falou pra gente perguntar. Tá certo, vamos lá. Tem alguma informação da reencarnação de Allan Kardec? Se ele está reencarnado? Nenhuma. Não. Pessoal, a Ângela está perguntando aqui se há alguma informação da reencarnação de Allan Kardec. Bom, vamos lá. Primeiro, eu já disse aqui algumas vezes um desafio que eu tenho para mim como espírita é um dia preparar uma palestra sobre reencarnação. Isso vai exigir muito estudo, muito preparo. Por quê? Porque é algo extremamente complexo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa linear. E hoje em dia, lamentavelmente, né, e de acordo com a própria doutrina, o que a gente tem de falsos profetas está na Bíblia. O livro dos médiuns já dizia. O que temos de falso profeta. Então, gente falando aí que o Chico é reencarnação do Kardec, que o Kardec é reencarnação do Papa, não sei. São todas suposições, pessoal. Prova mesmo, indubitável, nós não temos. O que nós temos de notícias de reencarnação são as que nas obras do Chico Xavier, Emmanuel ou o próprio André Luiz nos narram. E são poucas, né? Então, por exemplo, Emmanuel fala das suas reencarnações, das experiências dele. E aí ele fala com propriedade que são as dele e ele está no plano espiritual, né? Mas se o Kardec retornou, se não retornou, se o Chico voltou... Olha, já tem gente dando comunicação do Chico, né? Como a gente costuma dizer aqui, todo mundo dá comunicação do Bezerra de Menezes, mas o que é que nós aprendemos? Vede a qualidade da comunicação. Eu vi uma psicografia do Chico, onde ele está prevendo... Bons espíritos não fazem previsão. Então não é o Chico. Então é preciso que a gente tenha um conhecimento geral da doutrina para conseguir não ser enganado, porque tem muita coisa bonita, né? São espíritos obsessores por fascinação, pessoal. Espíritos que se intitulam entidades que não são e falam um monte de coisa aí que não deveriam falar. Tá bom? É por isso que a gente estuda, né? Tudo bem? Na dúvida, consulte sempre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Sempre dou esse exemplo porque ele está muito na moda. O Chico falou que começou a transição planetária no dia 19 de junho de... Mostra para mim onde que o Chico disse isso. Mas as pessoas querem crer. As pessoas, pessoal, nós encarnados, queremos crer numa evolução fácil, onde de repente Jesus desce à Terra com uma varinha de condão e faz assim, todo mundo ficou bom. Isso não é a lei do Pai. A lei do Pai é a lei do progresso. A lei do Pai é a lei do trabalho. É a lei do merecimento. Vamos melhorar? Vamos, porque é lei. Mas vamos melhorar pelo nosso próprio esforço. Não haverá uma data mágica que amanhecemos na nova era. Então a partir de hoje não tem mais homicídio, não tem mais assassinato. Por quê? Os espíritos imperfeitos que estão encarnados vão ser transformados da noite para o dia? Não vão. Mas não são transformados nem lá no plano espiritual. Precisam ser convencidos, precisam ser socorridos, precisam ser orientados. Tá bom? Vamos seguir? Então vamos seguir. É isso aí? Então tá. Pessoal, estamos lá na parte terceira, falando exatamente das leis morais. Estamos no capítulo 12º, falando da perfeição moral. Só para lembrar, né, quando a gente fala da perfeição moral, a gente está falando da nossa evolução pessoal.
Quando a gente usa a palavra moral, a gente associa com moral e bons costumes, a gente associa a palavra moral de não andar de saia curta, sei lá. Essa perfeição moral que a gente está falando é o nosso desenvolvimento como pessoas, no sentido geral, da bondade, da fraternidade, do amor, tá? Da honestidade. E são esses os critérios morais, né? E estamos lá falando das virtudes e os vícios. Ainda estamos no item 1. Então vamos seguir. Estamos na letra B da questão 896, se não me falha a atenção, tá? E aí a gente está falando sobre exatamente nessas questões 896, sobre o uso da riqueza, né? Até onde que é bacana eu pedir para ter muito dinheiro porque eu quero fazer o bem. Como é que ficam as pessoas que acumulam muito dinheiro para si com a desculpa de fazerem o bem e não o fazem? Então são essas as questões morais que a gente está tratando no momento, tá bom? E aí o Kardec pergunta, né? Não haverá aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao seu próximo e o cuidado que se tem para corrigir-se de seus defeitos? Nós estamos no meio de uma questão. Ele está perguntando exatamente o que é o bem, o que é o mal, como é que é esse atendimento com as outras pessoas. Concebemos, né, ele fala, entendemos que fazer o bem com a ideia de que ele nos será levado em conta na outra vida é pouco meritório, porque ele já tinha feito essa pergunta. Falou, olha, se eu fico fazendo o bem só porque eu não quero ir para um umbral, isso é bom ou é ruim? Lembra-se dessa pergunta na outra segunda-feira? Olha, se eu estou me esforçando em fazer o bem, só porque eu não quero mais sofrer aqui, isso é bom ou é ruim? E é isso que ele está discutindo. E aqui ele complementa, né? Quando a gente entendeu que fazer o bem com a ideia de que não será levado em conta é pouco meritório, ou seja, não é muito bom. Porque nós vimos que o correto é fazermos o bem desinteressadamente. Nós precisamos fazer o bem para os outros porque nós precisamos estar convencidos de que fazer o bem é o correto. Não é porque eu não quero ir para um umbral, não é porque eu quero ser bonzinho, não é porque eu quero, como a gente diz aí, pagar de bom moço, pagar de bom cidadão. Oi? A segunda intenção. A segunda intenção, o ego, o eu. Então, na verdade, você não está muito preocupado no bem que você está fazendo, você está preocupado no que você vai receber. E é isso que o Kardec está discutindo aqui com o Espírito de Verdade, né? Aí ele fala assim, ó, mas emendar-se, né? Tudo bem que não é muito meritório a gente fazer as coisas querendo ficar melhor. Mas emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista aproximar-se dos bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? O que vocês acham? Eu avisei. O que vocês acham? A gente querer fazer o bem para ficar próximo dos bons espíritos. Já mostra uma melhora de caráter. Pelo menos está tentando, como você lembrou na última, melhor do que nada. Né? E aí? Vamos seguir então. Resposta. Não. Calma aí que esse negócio de que fazer o bem para ficar bem não é muito meritório. Ele está falando, não, peraí. Por fazer o bem, nós queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode render-lhe na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Então, de novo, o que o Espírito de Verdade está falando? Ele está voltando na primeira afirmação dele. O ato meritório, o ato bom, tem que ser desinteressado. Ainda que ele seja melhor do que um ato ruim proposital, né? Mas quando a gente tem essa intenção segunda,
É um ato egoísta. Porém, não há egoísmo algum em melhorar-se, tendo em vista aproximar-se de Deus, visto que é o objetivo para o qual todos devem tender. Então ele está respondendo, falou, olha, se a tua vontade de melhora é para se melhorar, ainda que seja egoísta, ainda assim está ok, é bom, é positivo. Ô Paulo, pensar assim, ó, eu estou fazendo bem, não importa para quem, né? Isso. Eu estou fazendo bem. Eu penso assim, sinceramente, eu penso assim, eu faço bem porque um dia vai voltar para mim. É egoísmo? É egoísmo. Ah, obrigada. E vou te falar, por quê? Porque eu também penso assim. Eu acho que 99% de quem está aqui... Eu já não brinquei com vocês, eu e a Patrícia, a gente sempre falou, olha, eu estou perdoando meus inimigos, nem que seja por preguiça. Porque eu não quero mais voltar com meus inimigos aqui. E não é um ato egoísta? Na verdade eu estou perdoando? Não. É lógico que é uma brincadeira. Mas tem o seu fundo de verdade, né? Tem o seu fundo de verdade. Mas é isso que ele está falando. Mesmo assim, mesmo quando você está fazendo com essa ideia, ainda assim é meritório. Não é 100% meritório. Melhor do que você não está nem aí, você está fazendo mal intencionalmente. Mas quem faz mal, a gente pode pensar, vai pagar um dia ou então vai voltar para ele, vai colher. Vou tranquilizar todos. Vou tranquilizar todos. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra esses dias que me esclareceu muito. Eu sempre tentei esclarecer isso aqui na casa. Esse negócio do perdão. Então é assim, eu te ofendo a vida inteira, aí um dia eu falo, ai, me perdoa, você me perdoa e tá tudo certo. Não, não é assim que a coisa funciona. Olha que interessante que o Haroldo fala. O perdão, pessoal, é uma libertação do ofendido. Olha só, o Tiago me faz uma ofensa muito grave. Eu pego essa ofensa para mim e eu fico moendo aquilo. Vamos falar tecnicamente, espiritualmente, a minha vibração vai ficando tão densa que eu vou tornando o meu corpo ácido. Vocês sabiam disso? A gente modifica o pH do corpo. Então, quando eu perdoo o Tiago, na verdade eu estou me libertando de uma sensação ruim. Agora, para o Tiago, a libertação dele vai ser com outra lei. Causa e consequência. Semeadura e colheita. Então é exatamente o que você falou. Aquele que faz o mal, vamos perdoar, está perdoado. Mas ele não vai escapar à lei de causa e consequência, porque ele vai ter... Quando a gente erra, pessoal, lá no livro, na obra O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras básicas do Espiritismo, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Como é que nós consertamos um erro nessa encarnação? A gente precisa passar por 3 fases. 3 fases para consertar um erro. Que erro? Ofendi o Tiago profundamente. Nossa, fiz sei lá o quê. Dei um murro na cara dele porque parou o carro aí na frente. É minha vaga. Que sua vaga? A rua é pública. Vou lá e dou um murro na cara dele. Não pratiquei um grande mal? Como é que eu conserto isso? Arrependimento. Número 1, arrependimento. Quem? Eu preciso me arrepender. Por quê? Porque primeiramente eu preciso entender que o que eu fiz foi errado. E aí eu me arrependo. Ok? Putz, grilo, não devia ter feito isso com o Tiago. Segunda etapa do processo. Expiação. Como eu sei que eu errei, não devia ter feito isso, eu começo a sofrer as consequências daquilo. Expiação. Expiação, lembra que a gente combinou aqui? Quando lê o termo expiação, para ficar mais fácil, troca pela palavra consequência.
Então eu começo a sentir as consequências. Tiago ficou bravo comigo, parou de falar comigo. Pessoas que souberam daquilo começaram a olhar e falar, pô, Paulão, você está maluco? Expiação. Tá fácil, né? Terceira etapa e última para corrigir o erro. Reparação do mal praticado. Como? Como, pessoal? Extremamente variável. Depende do quê? Do tipo de ofensa. Do mal que você praticou. Vamos dar um exemplo extremo? Você causa a desencarnação do filho de alguém. Não vamos dizer que nós sejamos assassinos. A gente bebeu um pouco para mais, sofre um acidente de trânsito e acaba matando um inocente de uma forma culposa. Como é que você repara isso? Como que você vai reparar isso daí? Sabedoria divina, pessoal. Encarnações, reencarnação. Mas a reparação é inexorável, ou seja, ninguém foge da reparação. Então, perdoa o teu ofensor. Perdoa o teu agressor. Perdoa. Vocês estão entendendo quando Jesus falou, se alguém te bater na face esquerda, dê para ele também a direita, porque quem está se prejudicando, pessoal, é o agressor. O Chico fala, né? Chiquinho, né? Fala assim, quando fazemos mal a uma pessoa, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. Você está entendendo como ficou mais fácil perdoar os nossos inimigos? E perdoar não significa esquecer o mal recebido, hein? Mas perdoar significa não ficar levando amarguras, mágoas, ressentimentos. Sabedor de que ele vai responder pela justiça divina. Porque senão a gente fica numa sensação de injustiça, né? Não é? Antigamente, o que a gente ouvia? O cara foi ruim a vida inteira. Lá no leito de morte, chama um padre e fala assim, eu me arrependo. Então você vai para o céu. Qual é a justiça disso? Vai para o céu? Vai. Mas vai sofrer as consequências, vai colher cada semente plantada, pessoal. É lei. É lei. Tá bom? Dúvidas? Ficou mais fácil de perdoar os inimigos? O Kennedy, né, o ex-presidente americano dizia, né, perdoe os seus inimigos, mas não esqueça seus nomes. É um pouco de vingança. Gente, confia na justiça de Deus. Mas pode confiar que dessa, nenhum de nós, ninguém, absolutamente ninguém, vai fugir. É simples assim. Tá bom? Voltando ali naquela... Voltando ali. Ela fala que o egoísmo, se a pessoa está sendo egoísta, o que acontece? Ela vai repetir essa prova? Vai repetir, muito bem. A pessoa está sendo egoísta, né? Eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo bem porque eu estou preocupado comigo mesmo. Ela entra semeadura e colheita. Né? Sempre é uma melhora? Sempre é uma melhora. Mas a melhora dela é pouca, comparada com o que poderia ser. A única vantagem é que ela não prejudicou ninguém. Talvez, né? Talvez. Porque lembra lá na parábola de Jesus, que quando ele fala da esmola, que a esmola dada com orgulho, olha, eu vou dar uma esmola aqui porque eu sou o dirigente da casa espírita. Você está humilhando aquele que está recebendo aí, você está fazendo mal. Ele fala que aquela esmola a qual você se enaltece, você humilha o humilde. Então, muito cuidado. Ato desinteressado, pessoal. É difícil? É difícil para nós que estamos na matéria. É muito difícil. Sempre vamos pensar, eu vou fazer coisa boa porque eu quero estar bem. Está valendo. O que a gente não pode é só pensar no nosso bem. Não importa o bem que eu estou fazendo para o Tiago. Importa o bem que eu vou receber. Aí é muito egoísmo.
Oi? Fala, Fer. Paralelo, né? Comparação. Vamos lá. Se falar que a pessoa, por exemplo, recebeu em algum momento sei lá, um momento difícil dela, alguém foi lá e ofereceu um abraço, que fez a diferença. E aí ela falou assim, bom, aquele momento não precisa falar nada, mas aquela ajuda eu aprendi que é um ato importante que eu posso fazer pelo outro. É um ato desinteressado. Então eu posso falar que gratidão não tem segunda intenção. Exatamente. Roferi, vou te dizer mais. Esse abraço carinhoso e desinteressado numa hora que a pessoa precisou, às vezes vale muito mais do que uma doação de $10 mil. Dada ali, né? E eu lembrei lá num filme que é A Corrente do Bem. Ah, Que ótimo. A tarefa, né, de você ter que fazer algo a alguém. Isso. No caso do filme, era uma obrigação. Uhum. Mas como se tornou uma corrente, teve aquele efeito dominó e tal, né? Isso. Filme muito interessante. Mudou a vibração, mudou muita coisa ali. Então, e eu acho que tem essa questão dessa experiência, né? De que quando você dá um ouvido para alguém, dá voz para quem não tinha, ou simplesmente acolhe, não precisa falar nada, né? A pessoa se sente acolhida, já faz a diferença. Muita diferença. Muita. Olha, o Livro dos Espíritos ele também nos fala que a caridade, a menos significante das caridades, é essa aqui. E não fazer falar, eu quero que depois a pessoa faça para o outro, mas assim, ó, para mim fez bem, então eu estou fazendo para o outro porque para mim foi legal. Exatamente. O que estamos fazendo aqui essa noite? Caridade. Uma caridade, como eu sempre digo, que muito poucos locais têm a capacidade de fazer. Há aqui um tratamento espiritual nesse momento, há um acolhimento espiritual, há uma troca energética aqui absurda, maravilhosa, que outros lugares não teriam condição de fazer. Se nós aqui pararmos de fazer isso e nos preocuparmos só em fazer bazar de roupa usada para as crianças necessitadas, que também é muito bom, mas quem é que vai fazer essa caridade espiritual aqui? Então fazemos. Muita gente fala, escuta, a casa de vocês não faz nenhuma caridade? Fazemos. Atendimento cabine terça-feira, trabalho de desobsessão na quarta. O nosso trabalho aqui, ó, isso daqui, pessoal, já disse a vocês, está no Livro dos Médiuns. Aqui está ocorrendo um trabalho de desobsessão coletiva. É uma caridade gigantesca. Em nome de quem? Do próprio Cristo. Tem dinheiro envolvido? Não. Alguém aqui pôs a mão no bolso? Não. Quando muito, impede uma água aí. Então, é isso. Né? E desinteressado, né? Nosso objetivo aqui é o quê? É aprender. E a espiritualidade de brinde faz um tratamento energético maravilhoso em cada um de nós. Beleza? Vamos seguir? 898, pessoal. Já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária nesse mundo, isso aqui todo mundo entendeu já, né? Porque a gente precisa entender a doutrina. Nós aqui estamos de passagem. Pessoal, qual é a nossa condição estável? É encarnados ou é desencarnados? Hã? Desencarnados. Isso daqui é temporário. Aqui nós somos aqui um balão amarrado num palito de fósforo na Terra. A nossa condição estável é a de espíritos, na pátria espiritual. Estamos aqui na escola, passando por aprendizados, corrigindo imperfeições. Tá? Então, já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária nesse mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, será útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Olha que pergunta interessante para os espíritas. E aí? Ó, já que nós somos espíritos, que nós estamos aqui de passagem, que nós temos que preocupar com o nosso futuro,
Então, a gente precisa realmente adquirir conhecimentos científicos das coisas materiais? Eu acho que sim. Tem que aprender português? Tem que aprender matemática? Tem que aprender física? Biologia? Engenharia? Ué, mas nós não somos daqui, nós vamos tudo lá para o plano espiritual? Mas faz parte para viver na sociedade. Faz parte da vida na sociedade. Mas vou continuar insistindo, mas a gente vai sair fora da sociedade, nós vamos voltar para o plano espiritual. Mas vai colaborar para o seu progresso, né? Progredir, porque convivendo com os outros que a gente progride. O espírito evolui só espiritualmente? O espírito se melhora só conhecendo o evangelho de Jesus? Não, é a aplicação da moral. Quem criou o universo? Deus. Quem criou a matemática, a química, a física, as leis morais? Os espíritos precisam saber tudo isso? Então vamos lá. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos coloca em condições de aliviar os vossos irmãos. Então, por exemplo, perguntaram para o Dr. Paulo César Frutuoso, né, que é um médico espírita, um professor dele materialista, perguntou: Paulo César, então você está falando aí que o câncer é um expurgo da alma, que as doenças são expurgos da alma? É, professor, é isso que a gente acredita. Se é assim, então por que você cura? Por que você não deixa a alma expurgar? Olha que pergunta. Se nós somos espirituais, se nós vamos voltar para a pátria, por que a gente cura as pessoas? A doação dele é a caridade que ele faz de curar. Isso vos coloca em condições de aliviar os vossos irmãos. Pessoal, sempre que houver um irmão em sofrimento, o nosso primeiro dever é o quê? Tentar aliviar esse sofrimento. Quem podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Não é? Se eu posso fazer um curso de engenharia e desenvolver uma casa muito barata e muito fácil de ser construída, numa tecnologia diferente para propiciar aos menos favorecidos, aos pobres, por que não? Ah não, porque depois nós vamos todo mundo embora para o plano espiritual. E outra coisa, pessoal, não se esqueçam de que a matéria aqui é uma cópia imperfeita da erraticidade, do plano espiritual. O que tem aqui, lá tem também. E lá tem melhor. Quem é que faz isso lá? Pessoal, existe mágica no universo? Vocês acham... Quem criou nosso lar? Quem construiu o nosso lar? Espíritos superiores. Nos conta André Luiz que nosso lar foi uma colônia criada ao tempo do Brasil colônia, por espíritos superiores que plasmaram a cidade. E olha que coisa difícil da gente imaginar. Não é mágica, pessoal. Plasme-se uma cadeira. É pensado. Os espíritos realizam na erraticidade através do pensamento. E eles têm que pensar em cada detalhe da estrutura, da luminosidade, da parede, do brilho. E diz André Luiz nas suas obras, na obra Nosso Lar, que essas mesmas entidades é que mantêm nosso lar firme e forte até hoje. Vocês conseguem entender uma inteligência assim? Que está aqui conversando com a gente, fazendo uma palestra e mantendo um prédio construído com o pensamento? Vocês estão entendendo o que é espiritualidade? Deu nó aí? Ficou difícil? Ficou muito difícil? Bom,
Sem dúvida. Primeiramente, isso vos coloca em condições de aliviar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já tiver progredido em inteligência. É isso que eu ia falar, todo conhecimento estudado e adquirido sempre é bom também, né? Fundamental. Entendam uma coisa sobre espíritos. Nós podemos ter espíritos muito bondosos, mas não evoluídos. Podem ser bons espíritos, mas podem não ter o conhecimento médico. E o contrário. E esse é o nosso problema. Nós podemos ter e temos espíritos muito inteligentes e ainda maldosos. Entenderam onde é que nascem os nossos problemas? Porque quem são os espíritos, irmãos e irmãs? As almas dos homens que viveram nas terras. Sabe quem são os espíritos? Somos nós amanhã. Sempre digo, repito, não pensem que o dia que a gente desencarnar vai ganhar um par de asa, saber todos os segredos do universo, conhecer todos os idiomas do universo, aprender física. Até hoje eu não consegui aprender física. O cateto da hipotenusa não veio pra nada até hoje. Não serve para nada, mas lá vai servir. Espero que sim. E lá vai servir. Tanto pra aprender isso que, ó, até hoje. Não é? Eu não me dou com a física até hoje. Eu vou ter que voltar, pessoal, umas 3 encarnações. E veja, enquanto a gente não progride em bondade e inteligência, a gente não evolui. Subirá mais depressa se já tiver progredido em inteligência. E ele continua. Há uma boa notícia. No intervalo das encarnações, o que é o intervalo das encarnações? Que fica lá na erraticidade. Na erraticidade. O que é erraticidade, pessoal? É o que nós espíritas chamamos de vida espiritual. Nós chamamos de erraticidade. Por quê? Por que esse termo errático? Não é que o espírito erra, ele não está errando. É no sentido de que, a gente viu isso também lá no livro dos Espíritos do começo, onde é a morada do espírito? Onde é a morada do espírito? No universo. Não é na Terra, não é no Brasil, não é em São Carlos. Mas Paulo, então a hora que eu desencarnar vou poder ir para Júpiter? De acordo com o seu grau de evolução e possibilidades. Mas a morada do espírito é o universo. Por isso que nós dizemos que quando nós estamos encarnados, estamos na erraticidade. E é isso que ele está falando. Ó. No intervalo das encarnações, quando a gente estiver lá morando numa colônia, pessoal, uma colônia espiritual é um hospital de transição. Também ainda não é o plano espiritual pleno. Ei, aquela coisa linda de nosso lar, com aqueles lá, ainda é uma colônia de adaptação. Se é tão bonito assim, nosso lar, para quem viu no filme, imagina como é que é o plano espiritual mesmo. As esferas mais superiores. Paulo, uma dúvida nisso daí. Vamos lá. Outra dúvida. Né? Mais um. Quando é organizado para a gente reencarnar, é feito onde? No plano espiritual ou nessas colônias? Nas colônias. Ó, a pergunta dela, quando a gente programa nossa reencarnação, isso é feito no plano espiritual ou nas colônias? Onde nós estamos? Nós estamos ainda nas colônias. Ainda estamos Então, espíritos de superioridade, inteligência, vêm nos auxiliar na programação da nossa encarnação. Tudo que você está passando, você que escolheu. Só para lembrar os que ainda não viram isso na palestra. Ah, eu não escolhi isso. Escolheu. Mas eu escolhi esse emprego que eu tenho. Escolheu.
Aquela família que eu fui, exatamente. Por quê? Porque precisamos. Porque precisamos. Para nos melhorarmos. Para aparar as nossas imperfeições. E nós, quando estamos lá desencarnados, quando estamos na erraticidade, sabemos disso, pessoal. Quando a gente está fora da carne, a gente tem uma visão mais ampla. A gente fica audacioso. Olha, Paulão, se você voltar sem uma perna e passar fome 45 anos e morrer de catapora, você vai progredir. Topa? Topo! Depois não aguenta. Porque não é fácil. Mas quando a gente tem a visão espiritual, fala, nossa, é isso que eu preciso. Mas quando a gente vem para a carne, qual é o ditado? A carne é fraca. Tem uma frase que fala que você só consegue ver uma ilha saindo da ilha. Só consegue ver uma ilha saindo da ilha. É isso aí. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora o que vos exigiria anos na vossa terra. E aí, primeira coisa que vocês vão falar, então não preciso mais encarnar. Não é? Ó, aqui ele está falando de aprendizado. Nós não estamos falando de corrigir imperfeições. Então eu posso muito bem aprender física lá no plano espiritual. Agora, consertar o meu egoísmo é só aqui, pessoal. Mas esse aprendizado não é moral também? É um aprendizado em termos de inteligência, de avanço. As imperfeições só pode ser corrigido. É o que eu sempre digo. Lá na erraticidade, tem casamento? Tem? Não tem, viu, pessoal? Quem fala que vê filminho, que o espírito, eu falo, né, brincando, a espírita casa com o espírito e tem um monte de espiritinho. Se tivesse lá, não ia ter na terra. Aonde é que você vai ter a experiência difícil do convívio do casamento? É aqui, gente, é encarnado. Aonde é que você vai ter a experiência difícil da tentação da grana ou da falta dela? É só aqui, porque lá em nosso lar é bônus hora. Não tem dinheiro. Vocês estão entendendo? Por que a gente vem e por que a gente vem de bom grado? Porque a recompensa espiritual, pessoal, é muito grande. É o final dos sofrimentos. A boa notícia também é que, como tem a lei do progresso, toda lição aprendida, você não volta mais para trás. Toda prova que você está passando hoje na sua vida, difícil, aprendeu o que você tinha que aprender? Gente, Deus não é masoquista. Você passou pela prova, aprendeu? Ok, próxima. E você não esquece mais. Olha quanta boa notícia. Nenhum conhecimento é inútil. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. Como é que vocês acham que era o espírito de Jesus, do Cristo planetário? Qual é o tamanho do conhecimento do Cristo que nós chamamos Jesus? Emmanuel nos conta que ele recebeu de Deus a matéria cósmica para moldar o planeta Terra. Será que ele entende alguma coisa de física, matemática, geologia, astronomia?
Olha o tamanho do conhecimento. Né? Então o espírito perfeito deve saber tudo. E porque se o progresso deve cumprir-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas auxiliam o desenvolvimento do espírito. Olha que monte de boa notícia. Ó, todo mundo aqui um dia vai ser gênio. Todo mundo aqui um dia vai saber a tabuada de cor mesmo. Todos os produtos notáveis, que até hoje eu não sei porquê, eu tinha um professor que eu tive que decorar os 9 produtos notáveis, até hoje eu não sei para quê. Um dia eu vou descobrir. Na hora que eu chegar lá, na erraticidade, falar, lembra de A2 mais B2 igual a C, mas... Um dia a gente vai descobrir essas coisas. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Vamos lá. Eu acho que não é tão correto no assunto, mas... Toda pergunta é correta, toda pergunta é boa. A gente aprende que quando a gente desencarna, depois a gente vai virar mentor, orientador, depois trabalha nas colunas espirituais, depois vai para a erraticidade. Vai existir em algum momento que o espírito vai ter um descanso de verdade? Mas a gente já sabe que o descanso eterno não existe. Só que vamos falar assim, tipo, umas férias de 2 meses, isso existe, não existe, como é que funciona? Ó, tá todo mundo rindo, sabe por quê, né? Que todo mundo fala assim, isso, pergunta para ele isso daí. É isso que eu quero saber. Pessoal, tenho mais uma boa notícia. Esse negócio de cansaço, de sono, de peso, é da matéria. O espírito não dorme, não descansa, não come, não se cansa. Tá? Ah, Paulo, mas eu vi lá no livro, todo mundo vê o filme, né? Ninguém lê o livro é um pouquinho mais completo. Mas eu vi lá em Nosso Lar que eles deitam, tomam a sopa e tal. Pessoal, repito, é uma colônia de adaptação. Né? E pra gente o trabalho está muito associado ao cansaço, né? Exatamente, porque estamos na carne. O espírito, gente, não tem isso. Não tem isso. Como é que pode o espírito estar 100 anos trabalhando diuturnamente? Então, E aqui é interessante. O que a gente ouve dos nossos irmãos espirituais aqui? Vou te falar 2 frases. Acaba um trabalho espiritual na cabine. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei emocionado. Trabalhador, muito obrigado. Foi uma noite de trabalho muito boa em nome do Cristo. E esse irmão aqui sobe com mais velocidade e mais luz. Por quê? Se alimentou da caridade. Cresceu com a caridade. Então o alimento do espírito é o trabalho. Ele se sente bem como? Trabalhando. E quando o trabalho é em prol dos mais necessitados, e sempre vai ser, né? Então fica sossegada que... E outra, né? Eu também já pensei nisso. Quando eu chegar lá, eu quero tirar uns 20 dias de férias. Eu acho que todo mundo quer, né? Falar, irmão, casa espírita de segunda a sexta, né? Mas trabalho durante o dia inteiro. Dá para dar uma folga, mas a gente mesmo acaba pedindo para retornar. Bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode fazer, tem mais 5 minutinhos. Pode fazer qualquer pergunta. De qualquer coisa sobre o espiritismo. Que senão eu vou começar uma outra questão aí já. Fala. Clarinha, até que enfim. Né? Aquele caderno de questão que você traz e nunca abre, né? Vamos lá. Mas ainda não vou chegar nele. Vamos lá. A gente tem, tipo assim, um teto de evolução durante uma encarnação. Tipo assim, não tem como uma pessoa, por exemplo, sair de ser um médico nazista, aí evoluir tanto numa encarnação para chegar a ser uma pessoa que, sei lá, trabalha com os doentes, ajudando, fazendo caridade. Não sei se você entendeu. Entendi. Então vamos lá.
A evolução, o progresso, não dá saltos. Tudo na natureza é lenta, gradual, vai seguindo uma. Mas, a cada um conforme a sua obra. Há um espírito que progrida muito, é possível ele alçar grandes evoluções numa encarnação? É. É fácil? Não. São raros? São. A gente tem aí como exemplo os grandes mártires, né, da Igreja Católica, né? Joana d'Arc. Ela teve um salto evolucionário na encarnação dela? Como teve? É fácil. Dá para ter uma encarnação hoje igual da Joana d'Arc? Difícil. Não é impossível. Tá? Então, e outra, hoje nós todos estamos também numa faixa evolutiva um pouquinho melhor do que aquele povo daquela época. Então, não há um teto, não há um limite, mas há uma grande dificuldade. Madre Teresa de Calcutá. Uma Madre Teresa de Calcutá. Ela foi atual, né? Sim, o Divaldo, né? Da última encarnação que ele saiu, tal, para essa última, deu um salto. Chico, né? São saltos grandes, mas é fácil. É fácil, é só ser igual ao Chico. Como eu falei, pessoal, a vida tem um manual. Chama-se o Evangelho de Jesus. É só seguir o manual, tá fácil. Segue. Segue lá a risca. É um manual do procedimento moral. O Evangelho de Jesus, está tudo lá. Quer dar um saltinho? Esses mártires aí que você falou, né, que nós falamos agora, eles viviam para caridade, né? O dia inteiro era caridade, né? Não só, né? A Ângela está falando, esses mártires que a gente está falando viviam para a caridade. Mas a gente tem outros missionários que nem foram assim trabalhando tanto na caridade, mas que foram espíritos muito evoluídos. Você pega Dom Pedro II. Apesar da nossa história maldosa, né? Foi um espírito muito evoluído. As narrativas da espiritualidade, dos progressos do espírito de Dom Pedro para o Brasil, Imperatriz Leopoldina, né? Qual a caridade? Foi um espírito que veio dedicado à abolição da escravatura. Olha que missão, né? Evoluía, né? Princesa Isabel, né? com a abolição da escravatura, Imperatriz Leopoldina com tantas passagens do Brasil. Veja, não são assim ligados à religião, são figuras políticas, né? Já as figuras políticas de hoje... Vamos mudar de assunto? E olha, pessoal, lembremos como espíritas. São espíritos que tiveram em suas mãos a oportunidade grandiosa dada pelo governador do planeta de fazer a diferença e fazer melhor por milhões de pessoas. E fizeram o quê? Semeadura e colheita. Bom? Só para fechar, depois de falar isso, lembrem-se sempre da frase: no universo de nosso Pai não existem vítimas e nem injustiçados. Tudo está vinculado às reencarnações. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima segunda-feira. Aqueles que vão querer passar no atendimento depois falem comigo. O restante, vamos receber o passe magnético. Tá bom? Obrigado.